Fala galera, tudo bem? Meu nome é Noedson, eu sou estudante de Engenharia Agronômica da UNEB, Campus 3 DTCS, e eu faço parte do projeto Horta na Escola, desenvolvimento escolar através da agronomia, orientado pelo professor Rubens Carvalho. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como é que a gente pode fazer uma composteira caseira na nossa casa utilizando apenas garrafas PET. É uma ideia rápida, prática e muito sustentável. Mas antes disso, eu queria falar para vocês o que seria essa composteira e para que é que ela serve. Bem, pessoal, na verdade, a composteira nada mais é do que uma estrutura, no nosso caso aqui, basicamente feita com garrafas PET de forma sustentável. E o objetivo dela é basicamente armazenar materiais que vão ser reciclados através aí do processo de fermentação, vão dar origem a um composto orgânico que pode ser utilizado aí para diversas finalidades. E basicamente, pessoal, para que o processo da compostagem ocorra em si, nós precisamos de materiais de duas origens, né, com duas características diferentes. No nosso caso aqui, como essa composteira ela tem o objetivo de reaproveitar aí os resíduos orgânicos de cozinha, como por exemplo, restos de comida, borra de café, casca de ovo e diversos outros materiais que naturalmente seriam descartados, né? A gente não utilizaria mais para nada e eles podem ser reutilizados aí dessas diversas formas que eu vou falar para vocês. Então seriam esse material aqui, o lixo orgânico, como vocês podem ver, ó. Aqui eu tenho uma mistura de vários tipos de casca, casca de melão, de mamão, borra de café, temos também casca de ovo. Mas lembrando, gente, que isso não é um padrão, vocês podem utilizar aí o que tiver à disponibilidade de vocês. E nós precisamos também de um outro tipo de material, um material um pouco mais seco, que é o caso aqui das fibras, né, de modo geral. Nós temos aqui a palhada, folhas secas em decomposição, que são materiais ricos em carbono. Esses materiais eles têm alta concentração de carbono e baixa quantidade de nitrogênio, enquanto que esse outro material aqui, ó, já um pouco mais úmido, ele tem uma alta concentração de nitrogênio e, por outro lado, menos carbono. Então, dessa forma, nós vamos equilibrar o processo da compostagem e nós vamos obter um produto final com teor de nitrogênio ideal para que a gente possa utilizar aí nas nossas plantas. Mas vamos lá, como é que nós vamos montar essa composteira? Bem, galera, eu basicamente já estou com a composteira pronta aqui, mas eu vou explicar para vocês o que é que precisa e como é que a gente faz. É muito rápido. Basicamente, nós só precisamos de duas garrafas PET, onde nessa primeira aqui, como vocês podem ver, eu já realizei um corte bem no centro dela, gerando esse tipo de litro aqui. E a segunda garrafa eu cortei aqui nessa parte de cima. Ó. Geralmente essas garrafas elas já têm uma risca aqui, que é o local onde você deve cortar. Para isso eu utilizei apenas uma tesoura, para cortar essas duas garrafas. E eu fiz alguns furos aqui nessa parte do fundo, justamente para quê? Para promover a entrada de ar, pessoal, durante o processo, visto que é um processo de fermentação aeróbica, utilizando aqui esse pedaço de ferro pequeno, esquentei ele, levei ao fogo e realizei esses furos. E uma observação é que a gente não deve deixar eles muito grandes para evitar a entrada de moscas, porque daí o seu material ele vai começar a juntar larvas e ele vai ficar com um mau odor. Isso não é legal para a gente. E realizei também alguns furos aqui nessa parte de baixo da tampa, que eu vou dizer para vocês já já o porquê. E aí, galera, basicamente a nossa composteira é com esse perfil aqui, ó. Aqui ela já está pronta. E aí, como vocês podem ver, os materiais eu já adicionei uma parte, deixei outra aqui para que vocês pudessem ver o que foi que eu utilizei. E como é que a gente faz? Basicamente nós vamos alternando essas camadas. A gente começa com a camada do material seco, da palhada, que no meu caso aqui eu utilizei folhas em decomposição, capim também, mas a gente pode utilizar pó de serraria e diversos outros materiais, contanto que estejam secos. E aí eu coloco essa primeira camada desse material e depois eu vou alternando com o nosso material aqui de cozinha, o nosso lixo orgânico. Porque a gente alterna para poder, pessoal, deixar esse material aqui mais homogêneo e facilitar o processo. E uma outra coisa, como vocês podem ver, esse material aqui, ó, ele já está todo repicado, eu cortei todinho para poder adiantar mais o processo, porque se você tem esses pedaços menores, logicamente os micro-organismos que estão envolvidos aqui no processo, eles vão decompor esse material de forma mais rápida e prática. Lembrando, galera, que quando a gente for colocando essas camadas aqui alternadas desses dois materiais, quando a gente deixar a nossa composteira lá pronta já para que ocorra o processo da fermentação, é recomendado que de cerca de 2 em 2 dias a gente revire esse material para poder homogeneizar cada vez mais e acelerar o nosso processo de fermentação e decomposição para a gente gerar o nosso composto. Vocês podem ver, eu coloquei essas camadas alternadas. Daí a gente só precisa esperar. Nesse caso aqui a gente não precisa regar, porque geralmente a gente faz essa prática da rega, né, para poder diminuir um pouco a temperatura, visto que
Quando começar a fermentação aqui, esse material ele vai aquecer um pouco, só que no nosso caso, como é um recipiente pequeno e como o material que a gente está utilizando aqui ele já é úmido, esses restos de casca de alimentos, eles já vão soltar um pouco de água, vamos dizer assim, e já vai ser a quantidade ideal para que o processo ocorra aqui tranquilamente. E aí, voltando para essa parte de baixo aqui, ó, por que eu coloco esse litro e eu fiz alguns furos aqui nessa parte de baixo, gente? É porque quando esse processo começar a ocorrer, vai ter aqui a produção e liberação do chorume, que é um resíduo aí líquido escuro que ele pode ser utilizado também como fertilizante, porque ele tem um alto teor nutritivo, então não seria interessante a gente descartar. Então a gente aproveita tudo e o chorume ele é oriundo basicamente dessa umidade que tem aqui, ó, desse material que a gente utiliza aí, oriundo das cozinhas da nossa casa, né? E aí a gente vai realizando esses furos aqui, nós vamos fazer com que esse chorume desça e seja armazenado aqui, podendo ser utilizado também como adubo para as plantas, mas lembrando que não do jeito que ele sai daqui. A gente tem que diluir ele em água, geralmente em uma proporção aí de 1:10, porque ele puro é muito forte e pode provocar danos às plantas. E de modo geral, basicamente é isso, pessoal. A nossa composteira aqui já está pronta. A gente só vai adicionando as camadas, como eu falei para vocês. A quantidade aqui é de acordo com a disponibilidade do material que vocês têm aí na casa de vocês. Podem colocar até encher, ou então vocês podem colocar menos, vai depender da quantidade. No meu caso aqui, não chegou a encher ainda, mas eu posso estar completando diariamente, porque todos os dias esses resíduos são produzidos, né, na nossa casa. Então, para a gente não estar desperdiçando, nós podemos reutilizar dessa forma. E a partir daí, o nosso composto orgânico ele vai estar pronto e pode ser utilizado aí de diversas formas, aí, aplicado nas plantas. E além de ser uma fonte muito boa de nitrogênio, ele também é importante porque melhora tanto as características físicas quanto químicas do solo. Então, como vocês podem ver, é uma ideia muito rápida, muito prática e, de forma geral, muito sustentável, que a gente pode fazer. Não precisa de muito espaço, como vocês podem ver, o material é muito pouco. Então, é uma coisa muito interessante, né? E que tem uma sustentabilidade muito boa também. Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.